que nós tenhamos no estudo da noite motivos que nos levem a refletir sobre os ensinamentos espíritas, sobre a interpretação da doutrina espírita, sobre as lições do Cristo, que possa haver repercussão em nosso íntimo, fazendo com que nós possamos nos transformar intimamente e fazendo com que esta transformação se reflita nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, nos nossos atos, no nosso relacionamento interpessoal. Senhor Jesus, rogamos o teu amparo e, em especial, pedimos a presença de João Luiz dos Santos, Emília Santos, Irma Ragazzi Martins, Benedita Fernandes, de Rolandinho, minha mãe, demais espíritos amigos, espíritos familiares que nos acompanham nos trabalhos desta casa, que possam nos amparar aos presentes e coordenar as nossas atividades. É contando com este amparo que iniciamos a nossa reunião. E que assim seja. Inicialmente, a explanação do Júnior. Nós vamos entrar, continuando aqui o Livro dos Espíritos, o capítulo é a Emancipação da Alma. E Kardec fala sobre a transmissão oculta do pensamento. Então existem duas formas ou maneiras pelas quais Kardec pondera com os espíritos. Primeiro, será que é possível? Por que ocorre a mesma descoberta no mundo, num determinado local e num outro? Por que simultaneamente ocorrem certas situações que são simultâneas? Então, vamos entender esse episódio. No ano de 1866, Allan Kardec estava numa noite, teve um sonho, e nesse sonho ele via que uma roda era emborrachada, e essa roda emborrachada fazia com que houvesse a melhoria no transporte dos veículos. Então, ao invés de eles transportarem tantas léguas em determinado tempo, eles transportavam muito mais. E ele viu aquela multidão de pessoas e ele não soube entender o que era aquilo. O ano era de 1866. E ele pergunta, numa evocação ao Dr. Demur, que ele havia convivido, era um médico, e ele pergunta o que havia sido aquilo. E o Dr. Demur diz a ele que havia sido um momento em que ele viu pessoas encarnadas que estavam conjugadas, estavam reunidas, objetivando um progresso do mundo material. E aquilo ficou assim com ele por um bom tempo. Ele veio desencarnar 3 anos depois. Ele não viu a descoberta no ano de 1888, ele não viu a descoberta. Ou seja, 22 anos depois, ocorre o quê? Ocorre a descoberta do pneumático por Dunlop. Então ele pega um triciclo do filho e ele coloca um pneumático e ele faz com que a borracha pudesse, a partir daí, vencer distâncias de uma forma mais intensa. Então ele viu essa reunião de pessoas. E os espíritos nos falam que durante o sono nós nos encontramos com espíritos afins para que essas descobertas venham ocorrer, para que o progresso possa se estabelecer. Vejamos um outro episódio interessante sobre este assunto. Charles Darwin estava escrevendo, havia estado na ilha de Galápagos era a ilha do Pacífico, ele havia ido estudar plantas, animais, e ele estava teorizando sobre a evolução. Quando um outro pesquisador de nome Alfred Roosevelt Wallace veio ao Brasil, à floresta amazônica, ficou 4 anos. Quando ele volta, no ano de 1858, ele volta para a Inglaterra, ele que se comunicava por cartas com Charles Darwin, ele fala o que ele havia descoberto.
O navio dele teve problemas na volta, o navio dele pegou fogo, mas ele trouxe algumas espécies de peixes, e ele escreve tanto para Darwin quanto para um amigo comum, de nome Lyell. E aí o que vai acontecer? Charles Darwin recebe aquilo e logo escreve a Lyell dizendo: se eu não publicar a minha teoria, ela está esboçada por Wallace perfeitamente. E aí eles, de comum acordo, Lyell sendo o intermediador, fizeram um encontro no mundo material, fizeram um encontro e apresentaram, de um ano de 1859, a teoria da evolução. Então ambos tinham tido ideias semelhantes, com visões diferentes, com percepções diferentes, mas ambos entendiam que uma espécie surgia de uma outra que havia sido enriquecida, que havia ficado no tempo. Então eles viram aquilo. Só que Wallace torna-se espírita e ele passa a ter algumas outras percepções. Era necessário, para que isso ocorresse, que tivesse algo direcionando esse processo. Mas ambos teorizam e chegam às mesmas conclusões. O que significa dizer que ninguém vem para uma tarefa. A pessoa vem, mas vem junto com ele. Pessoa, se ele falhar, ele cumpre. Se ele não executar, o outro vai fazer. Então é dessa forma, quando o invento se faz necessário no mundo material, que isso ocorra. E mais do que isso, os encontros espirituais se fazem. Agora, podemos ver de uma outra forma a transmissão oculta do pensamento. Porque à época não existia o nome telepatia. O nome telepatia foi depois, no ano de 1882, por Frederick Myers, foi colocado. Telepatia é a transmissão do que você sente à distância. Então essa é a ideia. E existe isso é verdadeiro, isso é real. Como é que isso se faz? Se nós estamos acordados, nós transmitimos verdadeiramente o pensamento? Então essa é a proposição e os espíritos respondem: claro, nós fazemos isso, e nós fazemos de forma imperceptível. Mas o interessante é que isso passa a ser motivo de estudos, tanto nos Estados Unidos, com o Dr. Heine, na Universidade de Duke, no ano de 1924, quanto na Cortina de Ferro, nos países soviéticos, com interesses bélicos, com interesses materiais. E com interesses materiais eles fizeram um grande desenvolvimento que nós vamos ver. Então o Dr. Heine o que faz? O Dr. Heine começa a colocar cartas de baralho com 5 sinais, com 5 símbolos. São 25 cartas, ou seja, cada carta repetida 5 vezes. Então o baralho de 25 cartas é visto por uma pessoa. E ele transmite esse símbolo para um outro que está à distância. E ele faz o quê? Ele faz uma padronização matemática, de porcentagem. Então ele vai vendo toda essa avaliação e chegando às conclusões dele. Ele vai pegando os sensitivos. Mas as melhores experiências foram feitas na União Soviética. Por quê? Porque eles tinham interesses de fiscalizar, de olhar, de interceptar mensagens. Vamos ver o que eles fizeram. Primeiro, eles começaram a treinar pessoas, começaram a avaliar o potencial elétrico dela, da parte anterior com a parte posterior. Numa pessoa normal, é 1 para 3 ou 4 atrás. Ou seja, nós temos uma diferença de potencial a mais na parte posterior do que na anterior. Num sensitivo, num paranormal, é 1 para 50. Então eles detectaram primeiramente que existia isso, que a pessoa ia transmitir porque o centro das imagens fica aqui. Ela tinha que visualizar, ela tinha que a partir daí se concentrar naquilo que ela iria fazer. E ela viu que existiam pessoas que tinham uma telepatia espontânea. Quem eram essas pessoas? Pessoas familiares, então nós podemos com os nossos familiares, pessoas amigas com uma amizade profunda e pessoas que estão apaixonadas. Então elas têm uma possibilidade disso ocorrer, essa transmissão se fazer espontânea. Mas eles começaram a ver o seguinte: essa pessoa que tem um potencial, que é um paranormal, junto com outro que ele não tem uma afinidade, eles começaram a deixar eles juntos por 3 meses.
E em 3 meses eles começaram a padronizar o ritmo cardíaco e o ritmo mental das ondas cerebrais. Então, quando eles estavam, a partir de 3 meses, sintonizados com o mesmo padrão, com o mesmo perfil de ondas, com o mesmo ritmo cardíaco, eles faziam com que as pessoas se distanciassem e elas continuavam, a partir daí, a emitir pensamentos, a emitir vontades, a emitir sensações, a emitir imagens e serem captadas. Porque o interessante é que não se transmite apenas pensamentos, se transmite emoções, se transmite imagens, se produz uma série de coisas que são correlatas entre os dois. E eles começaram a detectar coisas interessantes. Por exemplo, uma das mães de uma determinada pessoa que era estudada por eles, ela estava a determinado momento extraindo um dente, com uma dor de dente. O filho paranormal, por ter sintonia, por entrar no padrão dela, começou a sentir aquilo e não sabia por quê. Registrou a hora, porque ele sabia que algo estava por trás. Quando ele ficou sabendo que a mãe estava naquele momento no dentista fazendo uma extração, pois estava com dor. E ele sentiu tudo o que a mãe sentia. Então, existia um outro caso de um problema renal da mesma forma. Então, o que nós estamos falando? Existe isto. Aí eles começaram a estudar uma médium que veio ao Brasil e foi conhecer Chico Xavier, de nome Bárbara Ivanova. Essa Bárbara Ivanova era uma médium interessantíssima. Eles faziam com que ela fosse hipnotizada e ficasse como se fosse adormecida. E eles, à distância, faziam com que ela acordasse. À distância. Ou seja, ela entrava em transe hipnótico e saía. E tinha mensagens que chegavam até ela. E aí eles começaram, porque eram materialistas, a colocarem ela dentro de uma gaiola de Faraday. A gaiola de Faraday é um lugar que não entram e não saem ondas eletromagnéticas, ondas físicas. E ela continuou a ser hipnotizada e continuou a ser acordada. E continuou a mudar o volume sanguíneo dela, mudou a arritmia cardíaca, tudo padronizado como se estivesse ocorrendo. O que eles imaginaram? Isso não é possível. Colocaram ela agora dentro de uma cápsula de chumbo, mais ainda que retém ondas eletromagnéticas que não entram e não saem. E as coisas continuaram a ocorrer. E aí eles ficaram assustados. Então nós estamos diante de algo que não é material, que não é físico. Será que o pensamento não é físico? Eles começaram a se questionar. Então essa foi a proposição. Aí eles imaginaram, mas será que não é condicionamento dela? Trouxeram outras pessoas que não estava condicionada por aqueles experimentadores. E o fato continuou a ocorrer, mostrando que o pensamento não é físico, ele não fica retido no corpo, ele passa pelo corpo. Ele é produzido pela mente, pelo espírito. Então, ele vai chegar àquela pessoa, ele não está trancafiado nos horizontes materiais. Ele passa pela matéria. Então, você consegue detectar, fotografar? Sim. Até consegue, foi detectado por sondas, mas no cérebro, mas você detecta a passagem, não a produção. É isso que nós temos que compreender, que existe em nós algo que não é e não está contido no contexto material. Então a telepatia não é apenas possível, ela ocorre. Existe um fato interessante, ocorrido com a Vera Lúcia Marinzec, uma médium que mora em São Carlos. A Vera Lúcia Marinzec, ela tem uma boa mediunidade, mas ela tinha uma sobrinha de nome Patrícia, filha da sua irmã. E elas tinham uma correspondência entre elas muito grande. Elas estavam no local, a Vera sabia o que a Patrícia estava pensando. Ela falava antes da Patrícia falar. Isso eram imagens, isso eram desejos, isso eram vontades, isso eram objetos e assim por diante. Então, as pessoas se assustaram. Até que um determinado dia, olha o que aconteceu, no sítio da mãe da Patrícia, elas foram para compartimentos diferentes, e aí a Patrícia pensava, a Vera anotava o que a Patrícia havia pensado. Não apenas imagens, não apenas símbolos, mas também vontades e desejos e emoções. E aquilo foi plenamente correspondido. Aquilo ocorreu realmente. Ou seja, elas tinham uma correspondência muito grande entre elas. Com 19, Patrícia tinha ao redor de 16 anos.
Com 19 anos, a Patrícia veio a desencarnar. Veio a desencarnar. E a partir dos 20, ou seja, 2 ou 3 anos depois, ela passa a se comunicar com a Vera Lúcia. Ela é o espírito que se comunica, e ela tem o best-seller Violetas na Janela, que é a Patrícia que se corresponde através dela. Por conta dessa afinidade, desse processo que já existia no mundo material e continuou a ocorrer no mundo espiritual. Ela pura e simplesmente continua emitindo pensamento e sendo captado no mundo físico. Então nós vemos que isso é algo normal. As pessoas afins continuam a se encontrar, as pessoas afins continuam a se trocar em pensamentos e emoções, estejam elas aonde estiverem. Lembremos-nos disso e usemos isto em benefício próprio e em benefício dos outros. E que Deus os ampare. Nós estamos estudando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Pedi e Obtereis. E hoje o nosso assunto tem muita relação com o que o Júnior acabou de falar, que é justamente sobre a eficiência da prece. Kardec destaca esta passagem do Evangelho de Marcos, que fala o seguinte: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que eu obtereis, e vos serás concedido. E dentro da explanação deste tema, Allan Kardec ele começa dizendo sobre as pessoas que contestam a eficácia da prece. E por que as pessoas acham que a prece não tem efeito? Em primeiro lugar, elas justificam que Deus sabe das nossas necessidades, ou acreditando que com a lei da fatalidade nada pode ser alterado. São dois enganos que muitas vezes as pessoas cometem, porque se nós não nos colocarmos na condição de receber, e para nos colocarmos na condição de receber, eu tenho que ser humilde para pedir, nós vamos ver que realmente a nossa prece não tem ressonância. Divaldo Pereira Franco estava em determinado momento com uma dor no peito muito grande, que depois foi diagnosticado como sendo uma angina. E ele ficou revoltado, porque ele falava, mas onde está Dr. Bezerra de Menezes, que não está vendo que eu estou sentindo esta dor? Foi quando o Dr. Bezerra de Menezes, em espírito, se aproxima de Divaldo e fala, mas, ô baiano, você pediu para ser assistido? Então vejam que para recebermos alguma coisa, não basta que simplesmente nós nos achemos o centro do mundo e que as pessoas ou os espíritos estão preocupados conosco. Será que nós estamos criando condições de sermos auxiliados? Então vejam que para recebermos algo, nós precisamos criar condições. E por meio da prece, nós nos colocamos em uma forma humilde de pedir o auxílio para as nossas necessidades. O outro lado é a fatalidade. Será que a fatalidade existe de uma forma inexorável? Será que a fatalidade existe? Nós estamos submetidos a essa lei indefinidamente? Claro que não. Nós podemos alterar o transcurso das nossas vidas pelo nosso procedimento. Todos nós temos um determinado alinhavar de vida. No entanto, nós podemos alterar de acordo com aquilo que nós fazemos e produzimos. Portanto, a fatalidade absoluta, ela não existe. Nós podemos tanto antecipar como prorrogar muitas coisas que nós nos programamos para fazer na espiritualidade e que deveríamos executar na atual existência, mas por inúmeros motivos nós muitas vezes nos desviamos destas tarefas e então
jogamos para frente todos esses compromissos. As fatalidades, então, elas não são algo definitivo, determinado para as nossas vidas. Nós podemos alterar de acordo com tudo aquilo que nós fizermos. No próprio livro de André Luiz, Missionários da Luz, existe o capítulo que fala sobre a reencarnação de Segismundo, que era um espírito que tinha uma dívida para com o seu pai e vice-versa, e ele então deveria reencarnar naquele lar, onde eles deveriam ter ali uma vida talvez difícil de relacionamento. Ele refuta, ele muitas vezes pensa em desistir da encarnação até o momento em que há uma determinada reunião entre pais, futuros pais, Segismundo, e espíritos responsáveis pelo reencarne daquele espírito, para então se acertarem e definem que ele iria reencarnar. Nós vamos ver que isso de uma forma muito sintética, eu estou dizendo. E nós vamos ver que no transcurso da programação do seu corpo, o que ele faz? Ele coloca um gatilho no seu plexo cardíaco que, caso ele estivesse se comportando de uma forma inadequada em sua vida, para que ele não perdesse mais uma existência, ele estava lúcido das suas necessidades e das suas dificuldades no plano espiritual. E caso ele estivesse se desviando das suas obrigações, que fosse desenvolvida em si uma enfermidade cardíaca que pudesse limitá-lo. Então vejam que nós não temos nada definitivamente traçados em nossas vidas. Então nós podemos pedir, podemos orar, podemos rogar o amparo, porque não existe realmente nada com fatalidade absoluta. E também outras pessoas falam, eu não vou fazer a prece porque os meus pedidos não são atendidos, justamente pela maneira como nós pedimos. O que nós pedimos? Será que nós pedimos algo que nos dê a loteria? Algo que nos dê um casamento onde eu vou ter heranças e mais heranças e grandes situações de convívio? Ou será que eu peço forças para suportar e para vencer os obstáculos? Então depende o que nós pedimos. As coisas materiais que nós pedimos, realmente elas não serão atendidas. E muitas vezes as pessoas se iludem quando elas buscam alguns médiuns que não têm a formação espírita, que são médiuns ou são pessoas que leem sorte, pessoas que ditam o futuro, pessoas que falam que têm premonições e etc. Mas elas falam exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Você vai ser rico, você vai ganhar na loteria, você vai casar com fulano ou com ciclana. Então vejam que são coisas que nós não temos realmente formas de que Deus nos auxilie. O que nós precisamos nas nossas preces é pedir forças, é pedir realmente suporte espiritual para que nós superemos as dificuldades. Assim, os nossos pedidos serão atendidos, porque para superar as dificuldades, nós precisamos de quê? Nós precisamos do esforço próprio, nós precisamos da nossa dedicação. Então vejam que essas razões realmente estão em pessoas que não têm a mínima visão da espiritualidade e que são pessoas que veem a vida pelo prisma material apenas. Agora, onde se encontra o poder da prece? E nós vamos ver que Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, fala, está no pensamento. O poder da prece está no pensamento, que por nada depende nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Então, exatamente o que o Júnior acabou de dizer, o pensamento
é uma forma de energia que todos nós temos. E nós podemos movimentar essa energia durante a prece, e é isso que nós fazemos. A prece nada mais é do que uma emissão de energias realizadas pela força do nosso pensamento, pela nossa vontade. E outro detalhe importante, nós não precisamos estar em nenhum templo, em nenhuma igreja, em nenhum centro espírita para que a nossa prece seja realizada. Eu posso fazer uma prece trabalhando, eu posso fazer uma prece dirigindo um carro, e existe também as formas de fazer a prece. Francisco Cândido Xavier, quando ele estava no grupo espírita da prece, que foi o último local que ele trabalhou, as pessoas fotografavam e quando ele estava orando ou psicografando, ele estava sempre com as mãos na testa. Não quer dizer que esta seja uma forma exclusiva de fazer a prece. Era a forma que o Chico se sentia mais confortável em fazer a prece. Nós podemos fazer a prece da maneira que for, onde for, no momento em que nós quisermos. E muitas vezes o próprio trabalho que nós estamos desempenhando, quando nós trabalhamos com dedicação, com amor, doando-nos em favor de uma pessoa que está doente, por exemplo, aquela atitude é uma prece. Estamos sendo amparados pela espiritualidade para fazer aquele procedimento, para ajudar aquela pessoa. Então nós vemos que o poder da prece se encontra no pensamento, que é uma grande força, é uma energia que todos nós temos. Agora veja que coisa interessante, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, né? Uma pesquisa sobre o pensamento. Nós vamos ver que as pessoas, muitas pessoas têm 40% dos seus pensamentos jamais acontecerão. 30% dos pensamentos das pessoas lamentam o que aconteceu no passado. São aquelas pessoas que gostam de se vitimizar, gostam de lembrar as coisas ruins que aconteceram com ela, sem fazer nada para melhorar as suas vidas. 12% das pessoas pensam na saúde, normalmente de forma negativa. 10% em assuntos significantes. 8% em embasamento real, ou seja, de 50 mil pensamentos diários, 8% dos pensamentos emitidos pelas criaturas são realmente relevantes. Imaginem então o que nós perdemos de energia. Nós perdemos energia porque se nós temos o pensamento como uma fonte de energia e só aproveitamos 8% deles, nós perdemos 92% daquilo que nós construímos pela nossa mente. Allan Kardec também fala sobre a prece agora, que a ação da prece acontece pela transmissão do pensamento. E a energia da prece está vinculada ao vigor do pensamento e da vontade. A vontade de ajudar, a vontade de fazer algo em favor do próximo. É uma energia que se transmite pelo fluido cósmico universal. Então nós vamos ver que exatamente o que o Júnior disse a respeito do pensamento. É uma energia que se transmite independentemente se nós temos obstáculos como aquelas câmeras que ele acabou de falar, tanto as de chumbo como a de Faraday. Nós vamos ver que pela prece, nós também chamamos para nós, chamamos para a nossa companhia o concurso dos bons espíritos. E esses bons espíritos é que nos sustentam nas boas resoluções, que nos inspiram os bons pensamentos. Então vejam que quando nós oramos, nós criamos à nossa volta um ambiente favorável para que os espíritos nos ajudem e para que eles também nos intuam, para que eles possam levar das nossas preces e atender necessidades de outras pessoas também. Assim nós podemos fazer a prece em diversas situações.
Podemos fazer a prece diante de pessoas ou para pessoas enfermas. É muito comum as pessoas pedirem prece. É só vocês olharem aquela relação que está ali em cima da mesa. A grande maioria daquelas pessoas que estão nominadas são pessoas que necessitam de preces. E trazem aqui os seus nomes, esses nomes são encaminhados para reuniões específicas, que é uma reunião de irradiação, onde então um grupo de médiuns oram por estas pessoas que nos deixam os nomes. Essas pessoas são atendidas, mas é importante que nós também falemos a essas pessoas que elas deverão ficar no determinado horário da reunião, em suas casas, ficarem tranquilas, ouvindo uma música calma, lendo alguma coisa edificante, porque isso faz com que elas criem condições para serem auxiliados. E nós vamos ver que a força do pensamento influencia, ajuda nas enfermidades físicas das pessoas para quem nós oramos e também nas enfermidades físicas que nós temos. No livro Louvor da Vida, o irmão do tio Rolandinho, Lorival Perchefali, fala o seguinte: diante das enfermidades físicas, a ação do pensamento constitui um fator de grande responsabilidade no comportamento da saúde. Ou seja, diante de uma prece, nós estamos emitindo energias que têm um objetivo: auxiliar, por exemplo, criaturas enfermas para quem nós estamos orando. Nós vamos encontrar nessa pesquisa desse médico da Universidade da Carolina do Norte, falando que a oração faz o indivíduo afastar da mente a dor e focalizar o pensamento em outras coisas. É um livro chamado Medicina, Religião e Saúde, que ele publicou, que contém as suas pesquisas na área da psicologia, na área da psiquiatria, e nós vamos ver que ele coloca de uma forma muito enfática que a oração ajuda as pessoas a se recuperarem das enfermidades, porque as enfermidades passam a ser algo a mais para aquela criatura, mas não o mais importante. Porque tem pessoas que julgam as suas enfermidades como sendo a mais importante do mundo, esquecendo de ver que o seu sofrimento é mínimo quando ele compara ao sofrimento da pessoa que está do seu lado. Das pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão muitas vezes em situações desesperadoras, mas que quando elas têm fé, elas não sentem aquela dor, não sentem a enfermidade lhes corroerem. Nós vamos encontrar a lição de Bezerra de Menezes, que no leito de seu desencarne já, ele olhava as pessoas que ali vinham para agradecer tudo aquilo que haviam recebido dele, o médico dos pobres. Mas Bezerra de Menezes olhava com seus olhos azuis para aquelas pessoas, e as pessoas se emocionavam, começavam a chorar, muitas lamentavam, e ele falava: mas aí vem mais uma pessoa que não está preparada, uma pessoa que está querendo realmente, não está querendo ajudar, muito embora ela tenha vindo para ajudar, não estava conseguindo ajudar. Então nós precisamos ver que nós podemos ajudar aos enfermos, mas desde que nós tenhamos vontade, tenhamos equilíbrio e procuremos realmente pela nossa prece ajudar as pessoas. E estas pessoas, elas realmente se beneficiam deste auxílio. Nós vamos ver quando nós temos as doenças físico-espirituais, aquelas doenças que não são somente físicas, mas também tem o cunho espiritual, tem a força espiritual, como por exemplo a obsessão. Nós vamos encontrar que também a prece repele aquela entidade negativa que está ali querendo prejudicar, querendo obsediar aquela criatura. Então vejo que a prece é um grande bálsamo que nós temos, desde que nós saibamos usar esse instrumento, saibamos usar esta força que todos temos dentro de nós.
Nós podemos fazer a prece em favor de outras pessoas, então, pela força do nosso pensamento, como eu disse, transmite-se as energias. E no livro Missionários da Luz, Cecília orava fervorosamente ao lado do marido que estava doente. Estava com uma infecção bastante grande. E os micro-organismos, as bactérias que estavam provocando aquela enfermidade, se alojavam no corpo do esposo, mas à medida que ela orava, aqueles micro-organismos vistos pelo espírito de André Luiz, que acompanhava este caso, via que esses micro-organismos eles eram gradativamente destruídos. E aí nós vamos ver que a observação que a prece não é um movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição, é vibração, energia, poder. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos a esposa que amava o seu marido. Então nós tínhamos o amor presente. E ela orando fervorosamente com todas as forças do seu íntimo, com vontade de ajudar o seu esposo doente. E aí a prece tinha objetivos alcançados. Então nós vamos ver que a prece realmente é uma movimentação de energias potente. A prece, por outrem, nos fala Allan Kardec no livro dos Espíritos, não pode alterar os desígnios de Deus, mas pode proporcionar forças, esperança e alívio nas provas. Então nós podemos ajudar as pessoas, não existe a fatalidade absoluta. Temos também a prece em comum, as preces coletivas, semelhante a essa que nós fazemos no início e no final da nossa reunião. Quando nós unimos os nossos pensamentos, nós vamos encontrar que Allan Kardec coloca que esta prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos que oram se associam de coração ao mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo. Então, quando nós oramos, nós vamos seguir tudo aquilo que está sendo dito, mentalizando as situações. Quando nós oramos pelos hospitais, vamos mentalizar cada um dos hospitais. Quando nós oramos pelos nossos familiares, vamos mentalizar cada um dos nossos familiares como que dando-lhes um grande abraço carinhoso e transmitindo a eles energias benéficas, movidas pela nossa vontade. E a prece aos desencarnados? A prece aos desencarnados também tem um grande alívio que esses espíritos recebem. Nós vamos ver que dentro do livro O Céu e o Inferno, eles falam que a prece assemelha-se a um refrigério. É como que algo chegasse até eles e lhes acalmasse. E aí nós vamos ver no livro Céu e Inferno, nesse capítulo intitulado O Passamento, a orientação de Kardec que pela prece sincera, que é uma magnetização espiritual, provoca-se a desagregação mais rápida do fluido espiritual, daquele ente desencarnado, ajudando-o a reconhecer-se mais cedo no plano espiritual. E se é sofredor, se é um espírito necessitado, incute-se-lhe o arrependimento, o único meio de abreviar seus sofrimentos. E tem a passagem, por exemplo, de Helena Michel, que também está no livro Céu e Inferno, uma jovem que faleceu aos 25 anos, que era muito rica, frívola, de leviandade, de caráter, e nós vamos ver que essas pessoas normalmente estão muito predispostas às futilidades da vida. Mas mesmo com essas características, ela tinha um coração bondoso e era dócil. Então nós vemos aí alguns pontos contrários na sua própria personalidade. E ela foi evocada 3 dias após o seu desencarne por pessoas conhecidas, e o que ela dizia? Não sei onde estou, que turbação me cerca. Ela, desencarnada, não sabia onde estava, e isso é muito comum nas pessoas
que não tiveram suas vidas voltadas à parte espiritual, à doação de si em favor de algo útil, nós vamos ver que é muito comum, muito embora todos passemos por um período de perturbação, esse período de perturbação após o desencarne ele é variável em tempo de acordo com o desprendimento que nós temos das coisas da matéria e de acordo com o mérito que nós temos em tudo aquilo que fizemos. Só que evocada novamente depois de alguns dias, as suas ideias já estavam modificadas, porque ela recebeu preces, ela recebeu uma doutrinação inicial. E o que ela disse alguns dias depois? Obrigada por haverdes orado por mim. Ou seja, a oração atingiu o seu íntimo. As energias emitidas durante a prece daquele grupo que estava a trabalhar atingiu o seu objetivo e ela foi atendida. Assim, não há prece sem resposta. Nós é que precisamos entender como nós vamos fazer a prece. Os próprios discípulos, eles tiveram momentos de dificuldade em entender as coisas da prece. E certa feita, Simão Pedro está narrado no livro Boa Nova, de Chico Xavier, nós vamos ver que ele diz: Senhor, tenho procurado de todos os modos manter inalterada a minha comunhão com Deus, mas não tenho alcançado o objetivo das minhas súplicas. Então ele pedia coisas voltadas às coisas materiais, ele convivia com o Cristo. Simão Pedro era muito próximo de Jesus e ele convivia com o Cristo, então ele pedia, mas ele pedia algo voltado às coisas materiais e tudo aquilo que pudesse ajudar a sua família a tirar, por exemplo, o peso do trabalho. E assim sucessivamente. Ele relata isso a Jesus. E aí então o mestre volta para ele e fala: Pedro, enquanto orares pedindo satisfação de seus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Mas sempre que pedirdes as bênçãos de Deus, a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, receberás o consolo e a paz. Olha só que interessante a resposta do Cristo, que não adianta nós pedirmos as coisas para satisfazer os nossos desejos e caprichos, mas quando nós pedirmos bênçãos para suportarmos as nossas provas, realmente nós teremos aí o atendimento das nossas necessidades. E eles continuam no diálogo, e aí então Pedro vira para Jesus e fala: Senhor, então ensina-nos a orar. Eles que conviviam com o Cristo não haviam aprendido ainda. Então o que era a oração? Senhor, ensina-nos a orar. E nós vamos encontrar um modelo de prece que todos nós recitamos, que todos nós falamos no início, no final, no meio das nossas preces. E ele começa a dizer: Pai nosso que estás nos céus. E declama a prece do Pai Nosso, que é uma prece completa. É uma prece que nós louvamos a Deus, que nós pedimos o auxílio e que, acima de tudo, nós agradecemos tudo aquilo que nós temos recebido. Que todos tenham muita paz.